Bom, primeiramente, boa noite. Eu sou Cristiane, estou fazendo Faculdade de Educação Física e essas são minhas convidadas, minha filha Letícia e as duas amigas dela, Jéssica e Maria Júlia. Elas fazem atividades, então a primeira pergunta que eu vou fazer é: vocês praticam atividade física? Sim. Apesar de estar no terceiro colegial, né, o estudo está tomando bastante tempo, mas vocês sabem da importância que é bom fazer atividades, né? Então eu convidei vocês para que eu preciso ministrar uma aula de história da ginástica e agradeço por vocês terem vindo. Eu estou gostando de trabalhar com educação física, então, talvez sirva de vocês de inspiração, porque eu já tenho a terceira faculdade que eu estou fazendo e na vida da gente é assim. Agora eu escolhi ser vocês. Quero ser tal coisa, tal coisa. Daqui 15 anos não estou feliz ou quero fazer outra coisa que me interessou, dá para fazer, dá para fazer essa troca. Bom, então, a princípio a educação física ela se baseia principalmente na ginástica, porque todo movimento que o ser humano faz, desde os primórdios, desde quando eles eram... Continuar, porque assim, a ginástica, a educação física, ela baseou-se e veio de movimentos da ginástica, que até então, o ser humano, desde quando era primata, né, nós fazíamos já alguns movimentos, como correr, pular, subir em árvores, nadar, tudo para quê? Para sobrevivência. Então, o ser humano, desde o seu princípio, ele sempre teve que fazer alguma atividade, mesmo que ele não tivesse noção quanto a isso. Então, o ser humano, para pegar o alimento, ou para sobreviver de algum animal, ou correr atrás de uma caça, então ele sempre estava fazendo algum movimento físico, mas até então não tinha noção que aquilo ali trazia algum conforto, ou trazia... A única coisa que ele tinha noção é que para ele trazia uma forma de sobrevivência. E aí tem certos historiadores, né, alguns estudiosos do assunto, por exemplo, que eu vou citar, por exemplo, Ramos, que em 1982, Ramos ele cita que dentro da academia existe uma divisão da história que acompanha a marcha do homem, documentado sobretudo no mundo ocidental. A gente pode afirmar que a ginástica é uma prática de exercício físico e ela vem desde a pré-história, na antiguidade, depois ela passa pela Idade Média, depois a Idade Moderna, depois a Idade Contemporânea, até os dias atuais. Outros autores conhecidos é Langley e Langlet. Eles citam que a ginástica é compreendida como uma prática física e tem uma manifestação que acompanha o homem desde sua aparição na Terra. Depois, segundo Oliveira e Nonomura, o período pré-histórico, então eles dizem, né, na parte de história, que a preocupação era atacar, defender assim, de animais, defender-se de fenômenos da natureza. E então o ser humano foi conseguindo sobreviver na Terra devido a essas características que a nossa raça humana já começou a demonstrar que conseguia, principalmente para se alimentar e se proteger. Aí já na antiguidade, que apareceu a escrita, então o ser humano começou a escrever, a ter mais noção de registrar conhecimento. E um dos autores que fala sobre o assunto, que a gente cita, que é Ramos, ele diz que a prática de exercícios ocupou um lugar de destaque, em primeiro lugar na civilização oriental. Só que os orientais, eles tinham assim em mente que os exercícios eram para eles cultuar o sol, né, no caso os indianos, no caso os chineses, eles queriam assim algo que fosse para contemplar a natureza. Então muitos movimentos começaram, por exemplo, o Tai Chi Chuan, fazer movimentos de vento com as mãos, ou então no ataque, todos como se fosse o balançar de árvores, ou saudações ao sol, que eles acreditavam que era um deus, ou à lua. Então tudo era baseado na parte oriental em fazer movimentos que trouxessem um bem-estar, porque eles percebiam
que num alongamento ou num movimento assim de trabalho, fazendo essas nuances, eles tinham melhorava a dor do corpo. Já no Ocidente, na antiguidade, começou a ter o uso dos navios. Então, já começou a se perceber que eles precisavam ter pessoas saudáveis para aguentar longas distâncias de navios, né? Para nessas longas distâncias, as pessoas aguentarem mais para conseguir fazer essas travessias, essa expansão de território, precisavam ser mais saudáveis. Aí começou a Era Clássica, já começa, o ser humano desenvolve mais, vem a Era Clássica, e aí se destaca a Grécia e o Império Romano. O Império Romano, então eles precisavam de pessoas fortes para serem guerreiros, para também nas lutas de expansão da civilização. Então vocês veem que a história em si, a ginástica também dá para linkar com coisas que vocês veem em outras matérias, né? É uma evolução do ser humano historicamente. Então aí vem a Era Clássica e ela se destaca a Grécia e o Império Romano. E no Império Romano eles precisavam de um ser humano bem forte, musculoso, saudável, tanto que tem a parte que era de observação dos músculos. Se vocês pegarem estátuas antigas, talhadas nessa época, vocês vão ver o desenho muito perfeito de homens bem musculosos, porque o ser humano já começou a entender que tendo os homens fortes, eles já teriam mais condições de batalhas serem vencidas. Então aí começa, por exemplo, em Esparta, que tem o filme Espartacus, que mostra muito isso, que os homens eram grandes guerreiros, muito fortes, e que conseguiam desbravar, sair por muitos dias com guerras, né, para guerrear, para conquistas de território. Então, a gente divide, né, a Era Clássica, em especial a Grécia e o Império Romano, porque eles analisaram que o aspecto físico dos guerreiros, sendo eles bem fortes, atletas, né, já seria um ser humano que aguentaria as grandes lutas para crescer o império. E aí a parte assim de Atenas, tem a parte de Olímpicos, eles começaram a observar que as pessoas, quando se desenvolviam muito, elas ficavam tão saudáveis que elas poderiam ser consideradas como alguma coisa de um deus que veio para a Terra. Então, onde eles tinham o deus do mar, tinham o deus, os deuses, né, do Olympus, cada um na sua geração de força, e eles colocavam que aqueles homens que treinassem e fossem saudáveis e começassem a desenvolver bastante os músculos, a parte fisiológica ser bem aparente, eles acreditavam que poderiam ser filhos de deuses, porque tinham muita força e se tornavam guerreiros que toda vez que precisava de algum ganho territorial ou então de proteger o local que eles já estavam, as pessoas conseguiam lutar contra, ganhavam as batalhas, e na cabeça de muitos achavam que assim, eles devem ter alguma origem vinda dos deuses. Aí se destaca também, né, em Roma, os Espartacos, que eles eram sempre para formar os guerreiros. E aí em Esparta eles começaram a ter treinamentos como as bases de características militares, como se fosse um treino militar. Então os homens eram separados das mulheres, e aqueles homens que se destacavam, eles começaram a ter alguns treinamentos para conseguir desenvolver o corpo, tanto que surge Platão, Sócrates, esses grandes estudiosos eram a base da medicina, porque eles começaram a observar que esses homens sobreviviam mais, tinham mais qualidade de vida do que as pessoas que tinham uma má alimentação, não faziam esses exercícios, não desenvolviam os corpos. Então eles começaram a perceber que tem algo diferente. Então eles
começaram a fazer esses treinamentos militares e também para já começar a ter os gladiadores, que aí vem a Idade Média. Esses gladiadores foram se desenvolvendo e na Idade Média começou a igreja vir a comandar e querer opinar sobre o rei. Que na Idade Média eles passavam, principalmente na Europa, que se eles pegassem o rei, a igreja, né, o cristianismo, pegasse e pusesse na cabeça dos reis que eles eram representantes de Deus aqui na Terra, a igreja ela não queria perder a força dela. Então, o que eles faziam? A igreja começou a fazer? Ela começou a boicotar as atividades físicas e os treinamentos, porque ela queria que acima da igreja fosse só o rei. Então, começou a diminuir a força dos militares que ficavam tão próximos ao reis, que antes, na era clássica, os reis eles se divertiam com os gladiadores dentro do Coliseu, por exemplo, né, em Roma. Então, César, né, os grandes guerreiros e os grandes imperadores, os imperadores queriam grandes guerreiros para trazer a proteção para eles, mas também para gladiar e virar um circo para ele, uma diversão. A igreja começou a trazer o cristianismo para dentro desses locais, também uma das evoluções. A igreja começou a vir para perto dos imperadores, trazer o cristianismo, porque ela observava que se ela tirasse esse poder dos grandes imperadores, ela ficava ao lado deles com grande poder e tirava os guerreiros de tão perto. Porque o que acontecia dos guerreiros na Idade Média? Os homens começaram a observar que eles nasciam na plebe, né, nas civilizações, ou nos feudos. Se eles se destacassem nas guerras, nas lutas, eles conseguiam sair daquela vida pobre, sem boa nutrição, sem alimento, que no caso tinha alimento de grande, muita fartura dentro dos castelos. Então a população, né, a plebe, os homens, começaram a observar que se eles se destacassem, se eles treinassem, eles iam sair da pobreza, aquela divisão que tinha das civilizações que não eram dentro dos castelos, e começaria a ficar perto do rei. Só que acima, para eles chegarem perto desses reis, eles tinham que ser aceitos pelo Papa e pela religião. Bom, ainda na Idade Média, também as pessoas que começaram a frequentar os palácios observaram, eles perceberam que havia os grandes guerreiros que se destacavam, os cavaleiros, né, cavaleiros, e eles começaram a perceber que se ele não era bom como um grande guerreiro, ele poderia se destacar para trazer diversão para o rei. Então o que eles começaram a perceber? Que eles poderiam ser como o bobo da corte. O que o bobo da corte fazia? Ele aprendia malabarismos, né, com bola, com garrafas, para chegar na hora das festas, ele ir lá e divertir o rei e as mulheres, as damas, a realeza que estava em volta deles. Aí os bobos da corte faziam as apresentações dentro do castelo, só que o bobo da corte ele era do povo, ele tinha uma vida um pouco mais destacada, só que ele tinha que voltar para o povo. E a hora que ele voltava para os feudos, chegava lá, as pessoas estavam nas tabernas, né, nos botecos, e o bobo da corte fazia o que ele fazia para os reis. Então as pessoas começaram também a ter noção que dentro do castelo havia pessoas como se fosse hoje chamados os saltimbancos. Então é onde as crianças e as pessoas na hora das festas, dos encontros, eles começaram a andar em cima de corda, né, ou fazer malabarismo, ou então se equilibrar em cima de cadeiras.
E aí começou a dar ser quem? O circo, os espetáculos de circo. Então, nessa parte, vocês veem, desde do começar do ser humano, que era para a civilização, né, para conseguir sobreviver, o ser humano foi caminhando e sempre teve ligado a alguma coisa que, para sobreviver, eles tinham que se destacar. E para se destacar, eles tinham que fazer algo com o quê? Com o corpo. Então, aí começou as danças, que aí faziam movimentos de luta, que quem observava de fora tinha uma noção que fosse como se fosse uma dança. Então, o corpo começou a ser usado para fazer certos movimentos que iam se desenvolvendo. Tinham os que queriam ir para as guerras porque gostavam, eram viris, eles eram bravos, era uma alimentação forte, então os homens tinham muita força. E aí eles tinham os que queriam ficar perto dos reis, como os guerreiros, grandes guerreiros, chefes militares. Tinham aqueles que percebiam que não conseguiam se evoluir porque não tinham tanta destreza nas lutas. Eles iam começar a ir para artes, e aí das artes eles começaram a fazer malabarismo, da onde surgiu o circo, e também a dança, que a dança começou de fora, o ser humano observar que tudo vinha de movimentos do corpo. Primeiro veio o Renascimento. O Renascimento é a época das luzes. Tinha o período das trevas, que se diz da Idade Média, porque havia muita doença do rato, muitas pestes. Mas o ser humano começou a ter mais noção de higiene, porque nos castelos, na época medieval, não tinha tanta higiene. A gente pensa que essa evolução, que tem banheiro e tudo, mas se vocês observarem, por exemplo, o banheiro dos castelos era um buraco dentro dos castelos, onde o rei, as pessoas de posse tinham acesso a esses lugares, mas todos os dejetos que eram lançados ali caíam para fora do castelo, onde tinha um rio que circulava, que muitos achavam que era só para proteção, mas na verdade era o esgoto que saía dos castelos, e aquela água suja descia pelo rio e contaminava a população que bebia a água do rio, lavava roupa no rio. Então não tinha noções de higiene. Aí começou, veio o período do Renascimento. Um dos destaques desse período é que o ser humano começou a ter noção que precisava ferver a água, que precisava tomar, aí começou a desenvolver remédios, porque tudo era para sobrevivência. Aí, em relação à ginástica, eles começaram a ver que precisavam ter treinamentos para as guerras, tirar o ser humano dos jejuns, porque era falta de alimento. Então, para tirar o ser humano daquela inanição, falta de alimentos, dos grandes jejuns, precisava começar a ter uma alimentação mais saudável, ter mais um culto à saúde. Só que a igreja enxergava ainda aquilo ali como uma luxúria, achava que era pecado. Então não podia se ter, como hoje em dia, academias, escolas, porque a igreja ainda não queria perder o mandato dela de força dentro dos reis, dos reinados. Mas o ser humano foi evoluindo e veio a Idade Moderna. Aí com a Idade Moderna a gente teve a prática de exercícios, e a maioria deles já sendo para evoluir os treinamentos para a gente ter mais saúde. E começa assim, ter algo como dança folclórica, já começa a desenvolver o atletismo. Aí logo depois, o desenvolvimento da ginástica, o desenvolvimento do ser humano não teve tão grandes evoluções como nos períodos anteriores. Mas a gente evolui para a idade contemporânea, que é próxima do que a gente está, e aí entra a ginástica para as escolas. Até então, as escolas, nós temos assim, influência da Alemanha, Suécia, França e Inglaterra. Cada uma dessas vertentes de ensino de escola que quis colocar a educação física, a maioria era porque eles queriam desenvolver pessoas saudáveis para trabalhar nas fábricas, por causa da Revolução Industrial. Então eles viam que a pessoa tinha que ter bastante
mobilidade, flexibilidade para aguentar grandes horas de jornadas. As escolas, baseadas, né, nas didáticas da Alemanha, Áustria, Suécia e Inglaterra, elas fizeram movimentos que depois que dá para se aprofundar mais depois, para trazer o ritmo na escola, a parte pedagógica de treinar mesmo, o técnico, de fazer exercícios que tivessem começo, meio e fim e uma sequência respeitada, né, dentro de um planejamento de aula para colocar dentro da escola. Só que tinha muita influência militar nesse tempo. Então, assim, tinha por exemplo, aqui no Brasil, os militares, eles queriam pessoas para que seguissem as regras. O militarismo dentro do Brasil era para não ter pessoas que fugissem para uma revolução ou para falarem o que eles quisessem. Era uma doutrina militar. Foi uma forma de implantar aqui no Brasil a ginástica. Bom, aí a gente vem para a idade já atual. A ginástica em si, hoje, ela está tendo assim, ela tem uma divisão que a gente segue de condicionamento físico, de competição, de conscientização corporal, de fisioterapia e de demonstração. A que eu escolhi foi a ginástica de condicionamento, porque a maioria das pessoas querem realmente condicionamento físico, ou seja, ter mais força, mais agilidade, mais mostrar que está desenvolvendo músculo, né, que está ficando com o corpo mais bonito. Aí nós temos a ginástica de competição, que aí já são os jogos, então, por exemplo, o vôlei, né, o futebol, que é onde a gente gosta de extravasar, de praticar para ter um convívio com outras pessoas, então a gente se diverte. Aí a outra ginástica, a conscientização corporal, é onde você faz para ter consciência do que aquele movimento que você está fazendo, como por exemplo uma aula de yoga, uma aula de pilates, que você tenha consciência do que você está trabalhando, principalmente em relação à coluna, às articulações. Tem a ginástica de fisioterapia, que também o pilates entra, já quando for para tratar problemas de coluna, de desvios de coluna, ou então de falta de enfraquecimento de algum músculo ou articulação por causa de algum trauma ou de algum acidente. E tem a ginástica de demonstração, que é onde você faz movimentos para demonstrar, como por exemplo as Olimpíadas, as ginásticas artísticas. Bom, então, como eu falei, né, eu escolhi dentre esses estilos de ginástica o de condicionamento físico. E o de condicionamento físico, por que eu escolhi? Porque ela é completa na minha visão. Porque ela exige que a gente tenha um aquecimento inicial, depois um trabalho de força, que a maioria, né, da nossa idade a gente gosta de ter algo que vai trabalhar músculos, depois um pouquinho de aeróbico para trabalhar o condicionamento físico nosso e finalizar com alongamento. O aquecimento ele é fundamental principalmente para a gente evitar lesões nas articulações ou alguma dor, alguma torção, e aumentar a frequência cardíaca para a gente começar a mostrar para o corpo que nós vamos trabalhar algo que vai ter um gasto de caloria e aumentar nosso metabolismo. Depois a força, a gente gosta de fortalecer os músculos e os ossos, melhorar a postura, aumentar o metabolismo, também para exigir essa queima calórica do nosso corpo e desenvolver o desenvolvimento muscular. O aeróbico, ele potencializa o gasto calórico, aumenta a nossa resistência e principalmente o nosso condicionamento cardiorrespiratório. E o alongamento, nós finalizamos com movimentos que ajudam o nosso músculo a retornar ao seu comprimento normal, reduzindo a tensão que foi gerada com os esforços físicos, melhorar a flexibilidade com a quantidade de oxigênio novo que vem nesse músculo e a nossa saúde corporal com uma maior circulação de oxigênio no sangue.
Baseado na aula teórica que eu falei para vocês então que nós temos 5 tipos de ginástica. Nós temos a ginástica de competição, a ginástica de demonstração, a ginástica de condicionamento físico, a ginástica fisioterápica e a ginástica de conscientização corporal. Dentre elas, eu escolhi a ginástica de condicionamento físico. A ginástica de condicionamento físico, o nome já está dizendo, para a gente aumentar a nossa capacidade tanto de tônus muscular, flexibilidade, nossa resistência cardiorrespiratória, enfim, para trazer mais aumento de metabolismo e melhor condicionamento dos músculos. Então nós vamos começar primeiro com o aquecimento, depois eu vou dar um fortalecimento muscular visando os membros inferiores e superiores e depois a gente finaliza com o alongamento. Então vamos começar com o movimento lateralidade direita e esquerda para aquecer as articulações. Vou falar de novo. Se eu falar novamente, é por causa da edição depois. Então, vamos iniciar com esse movimento de lateralidade, direita e esquerda, para já começar a aquecer as articulações. Agora, nós vamos fazer um movimento de corrida no lugar mesmo, para já começar a aumentar a nossa resistência cardiorrespiratória. Vamos transicionar fazendo a elevação dos joelhos. E agora, pegando nos calcanhares. Parou. Puxou. Vamos movimentar um pouco as articulações dos ombros para frente. Movimentos circulares. Eu vou mudar para tirar o golpe, por isso que eu estou fazendo diferente. Agora, movimento de rotação contrária. Então, agora a primeira estação que nós vamos fazer é com resistência na parte inferior. Então, trabalhar interno de coxa e quadríceps e pegar um pouco de glúteo também. O primeiro nós vamos fazer agachamento sumô. Isso, muito bem. Colocando, preferindo pôr a mão aqui e deixar o abdômen contraído para a gente estabilizar a coluna. Nós vamos fazer 10 movimentos. Sempre, os joelhos vão sempre sair na diagonal do corpo. Vai um pouquinho abaixo, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voltou. Agora nós vamos fazer agachamento avanço com, primeiramente, o pé direito à frente, Pé direito à frente. E nós vamos descer, tentando deixar o tronco bem alinhado, como se fosse colocar o joelho esquerdo no chão. Então, é a ponta dos pés ativadas, os pés contrário, perna esquerda, a ponta bem ativada, o corpo estabilizado. Aí nós vamos descer e subir 10 vezes. Esse é o agachamento avanço, com o corpo estabilizado e, se possível, sempre deixando o abdômen ativo para deitar a coluna, ficar bem posicionada e não ter prejuízo e versão. Parou, volta,
Agora nós vamos trocar as pernas. Perna esquerda à frente, perna direita atrás, coluna estabilizada, corpo, deixar os quadris também, sempre tentar deixar os quadris sempre apontados para frente. Vamos descer o joelho 10 vezes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volta devagar, posição inicial. Vai descansar um pouquinho. Quase pergunta. Pegou? Bom, agora trabalhamos um pouco a parte dos membros inferiores. Faltou a panturrilha. Então vamos subir, elevar a ponta do calcanhar e tentar não encostar novamente o calcanhar no chão. E se quiser pode segurar, pode ter um apoio da parede. O importante é sentir que a panturrilha está sendo contraída na subida e um pouco desativada no final. Você já deu mais, mas eu vou focar aqui. 7, 8, 9, 10. Voltou devagar, pode descansar um pouquinho. Agora nós vamos trabalhar um pouco na parte superior. Então, na parte superior, primeiro, nós vamos fazer essa rotação. Não sei do vídeo. Rotação para frente. E agora mudou a posição. Sobe um pouquinho mais, eu deixo Ótimo. Aqui nós aquecemos a articulação para irmos ao chão e fazer agora a flexão de braço com o apoio dos joelhos. Então nós vamos fazer a flexão bem devagar, não precisa pressa. Serão 10 movimentos também, mas cada um no seu tempo, não precisa ser rápido. E tome cuidado e tente deixar também sempre, não esquecer de deixar sempre o abdômen ativado. Não, pega mas vai botar na parede. Peraí. Gente, eu estou com o joelho dolorido, eu juro por tudo. Por quê? Isso aqui. Ai, Tudo certo para começar? Você sabe fazer o movimento, Jéssica, hoje? Acho que é. Tem que descer mais um aqui. Não, é o primeiro movimento, você vai deixar as suas costas menos curvadas, isso. E aí você vai descer dobrando o cotovelo. Pra cá? E pra fora. Isso. Pra Vai dentro. ser também o meu... Aqui minhas costas também? As costas, por enquanto, eu vou observar, mas tá certa. Aí você vai descer como se fosse uma prancha, só que você vai dobrar os cotovelos. Se você fizer aberto, você trabalha peitoral. Se você fizer fechado, você trabalha tríceps. Então faz o movimento aberto e todos vão trabalhar peitoral. Pode fazer 10 movimentos no tempo de vocês. O peitoral é mais fácil do que o tríceps. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se cansar, pode parar um pouquinho e depois finaliza. 9, 10. Ótimo. Entende? Se vocês fizerem, é bom que o professor dê. Se vocês fizerem o movimento aberto, né, no caso, aberto, você está trabalhando o peitoral. Um pouco de braço, né? Agora, se vocês fecharem os braços
na altura da abertura aqui dos ombros e descer de frente, aí tá trabalhando tríceps. É o mesmo movimento de descida e subida, só que trabalha outro tipo de músculo. Depois, flexão de braços. Tá. E aí, para finalizar, nós vamos fazer 2 abdominais. Um pouquinho de prancha, só 30 segundos. E depois fazer aquele lateral, né, de abdômen para cima. Decúbito. Primeiro nós vamos fazer o abdominal prancha, 30 segundos. Depois finaliza, nós vamos fazer com decúbito dorsal. Nós vamos fazer esse lateral para trabalhar o abdômen nos oblíquos. Então, primeiro prancha, para trabalhar a base, ela também vai ajudar a melhorar a postura e a força lombar. Abdômen contraído, faz a prancha e depois a gente vira e faz o movimento lateral para trabalhar um pouquinho a cintura. Deixa eu contar, 30 segundos. Deixa eu pegar meu. Qual que é esse primeiro? Aí eu conto. Nossa, não, acho que vai sair mal. Então, valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Desce devagar. E aí, tá puxado? Legal. E agora fazer o abdominal. Depois deito com as costas do colchonete. Tem vários, né? Vocês sabem que existe vários. Só pra... Prefere assim? Não é assim? Na verdade seria levantar e descer, né? Gente, eu não consigo levantar aqui. Eu teria que ter Melhor um peso muito. virar assim, no seu? Eu não consigo levantar. É que o pé. Ai, calma aí. O pé teria que ter um apoio pra ter mais estabilidade. Assim, né? É. Mas aí só tem. Só Tá tem faltando aí, um. gente, pra pisar. Ainda dá pra eu fazer assim, né? Descer vai ficar seco. Mas esse que a Letícia mostrou, você consegue? Pode ser. Qual que é? Esse aqui dói. Não, espera que eu vai cansar e depois eu Vai vou. um pouquinho. Bom, o abdominal é sentadas, né? De forma que o dúbito era deitado, então agora eu vou ter que fazer a explicação. Bom, então esse abdominal é sentada nessa posição mesmo e vocês vão fazer como se estivesse passando uma bola de um lado para o outro, movimentando aqui a cintura, mas deixando sempre o abdômen contraído. Os pés elevados, as pernas flexionadas, isso. Aí encontra o equilíbrio, isso, ótimo. Pode começar. 1, 2, 3, tá movimentando o quadril. Por isso que eu falei, porque vocês parar. Vai começar de novo? Calma aí, então, espera um pouco. Eu fui, vocês parou, eu falei, não, eu vou parar. Aí eu comecei a dançar. Ou prefere deitada só e fazer? É que agora eu já expliquei isso, depois eu tenho que saber como explico o outro. Não, tá bom, é isso. Pode ser? Pode. E aí tem o deitada, né? Que é só isso aqui. Ai, eu não faço isso também. Esse aqui é mais fácil do que fazer o deitado aqui. Para que pega a paz. Né? Quantas vezes para virar? 15? 30 segundos? Quantas vai? Quantas 15, vezes? 15, sim. 15? 2, 3, 4, 5. Então vai, 15, só que sem mexer a bunda, né? Pra lá e pra cá. Ó, calma aí, ó. No 3. Tá. No 3 a gente levanta e começa. Tá. 1, 2, 3. 2,
Tem que movimentar o quadril, cabelo. Nossa, eu lembro. Movimentar o dorso aqui, o core. Pegando da Letícia. Tem que movimentar o core, senão não mexe a cintura. Tá mexendo aqui. Isso. Pronto, volta devagar, para o movimento devagar. Pronto. Agora é o alongamento. E aí? Tá pegando a Letícia e entregando pra gente. Lá, eles fazem lá no ginásio é com as bolas de basquete. Eles vão passando as Nossa bolas de Senhora. basquete, assim, um para o outro. É até legal de ver. O Dinho, nossa senhora, o treino de basquete é doído, hein? Nossa. Eu acho basquete tão legal, gente. Não tem capacidade. Eu tô achando legal agora, mas é puxado. Hoje o menino deu uma canelada. Nossa! Fiz um calo. Deu, é? Oi? Gente! Quando a gente tava jogando futebol, o menino desse tamanho assim, que aí eu fiquei com os pequenininhos, né? Com os 3. E eles jogam bem pra caramba, eles só veio assim, tá, deu uma canela. Olha isso! Como pode, gente? Eu vou tirar o testado já. Vou ter que pôr gelo. Então. Vai, olha. Eu nunca vi fazer calo na perna. É, o galo, né? Nasceu um. Como chama? Primeiro vez que É eu um vejo alien. um galo. Então, galo. Porque isso daqui costuma dar na testa. Sim, você bate a cabeça e dá. É. Eu não sabia que tinha como Oi? dar. Não, em outras partes do corpo. O moleque veio com tudo e vai com aquela canalhadinha em mim. Eu vou pegar uma caneleira do Eu quê? ia falar, vocês vão ter como fazer caneleira? Não, dá uma canelada nele agora. Não, mas foi canela com canela. Ele me deu uma canelada. Eu acho que é capaz de estar com sabor. Aí o outro pegou e caiu em cima de um cone. Veio Nossa. rachar a bola comigo, aí bateu no outro menino, aí caiu assim com o cone. Ai, que Eu, dor. ai meu Deus, você já sai levando, sai com o cone no abdômen. As crianças morrendo. Bom, então agora nós vamos levantar, tomem cuidado para levantar. E nós vamos alongar para finalizar a aula. O alongamento é para assim, a gente voltar o músculo às posições iniciais, mas já não é mais um músculo que estava no início, ele já foi oxigenado, já teve mais trocas de sangue, então já é um músculo que está mais ativo, mais quente, então ele está mais flexível. É a melhor hora para a gente fazer o alongamento, no final da atividade, porque o corpo está mais flexível. Então nós vamos iniciar esticando os braços. Esse movimento aqui é bom para evitar lesões, principalmente em vôlei. Agora nós vamos unir as mãos em cima da cabeça, ativar o abdômen e sentir como se tivesse alguém puxando a gente lá em cima. Esse daqui ajuda a alinhar a coluna. Desceu com as mãos à frente do corpo, faz um ovalado na bunda e abdômen também. Agora nós vamos com as mãos atrás, nas costas, alongar o peitoral. Pode também mexer um pouco a articulação dos pés. Nós não trabalhamos muito os calcanhares, mas fizemos o exercício para as panturrilhas. Soltou aqui. Novamente, soltar bem as articulações. Abre as pernas, com os pés na diagonal. A mão direita aqui na coxa direita. E nós vamos alongar a lateral do corpo. Bem devagar, vamos voltar no movimento e fazer do outro lado. Agora vamos alongar os membros inferiores, o interno de coxa. Vamos começar com vocês não fazem direito, né? Pé direito à frente, o pé de trás com o pé na diagonal, então desce. Vou colocar bem aqui no interno de coxa. Põe a mão
apoiada no joelho, novamente alinha o corpo. Devagar, vamos virar o pé de trás para frente, colocar as mãos ao lado dos pés, o que ajuda a alongar um pouco mais a perna. Põe o joelho esquerdo no chão, o peito do pé no chão, levando devagar essa parte do corpo e alonga os isquios. Agora puxa o pé da frente, estica para alongar. Vamos voltar devagar o pé no chão para fazer todo esse movimento do outro lado. Então volta à posição inicial, sem levantar a cabeça. Agora a gente desce o pé esquerdo, o pé direito. Isso. Então primeiro aqui com a mão na cintura, aí o pé de trás virado na diagonal. Vou corrigir a fala. Vamos agora fazer do outro lado. Então, o pé esquerdo à frente, o pé de trás na diagonal. Devagar, mão no chão, apoia o joelho no chão, e o peito do pé no chão. Mão na cintura, para alongar os isquios. Agora estica a perna da frente. Volta novamente pés no chão. E sem levantar a cabeça, nós vamos voltar à posição dos dois pés paralelos, mas sem levantar a cabeça. Solta bem a coluna, como se fosse pôr o topo da cabeça no chão. E agora, como se estivesse desenrolando a coluna, sobe bem devagar. A última que vai subir a cabeça. Olha para cima e alonga o pescoço. Pode puxar a boca para trás e para cima para alongar bem o pescoço. Respiramos e acabamos. Certo? Então, tchau de novo. Gente, obrigada. Hoje meia hora vai ser de corte da risada da Letícia. Dá pra postar um vídeo no YouTube só compilado da Letícia. Eu tô gravando 2 vídeos, né, pra pegar e fazer depois a versão. Mas você tá gravando? Não tô, não. Eu não parei. Bom, então, como eu ia dizendo, a minha matéria agora. Ah, Letícia, esse gênero não. Bom, então a modalidade que eu escolhi veio ginástica localizada, circuito, que é para condicionamento físico. Aí, ele pode começar. 1, 2, 3. Ei, Letícia. Vivência. E aí tem certos historiadores, né, alguns estudiosos do assunto, por exemplo, que eu vou citar, por exemplo, Ramos, que em 1982 ele disse que dentro da academia há uma divisão de história. 1, 2. Ai, não consigo. Dói muito em mim, mãe. Nossa. 3. Ai, tá bom. Senão eu vou matar tudo.